Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Histórias da Bola. Eu sou a Carol Alvarez e aqui comigo está João Carlos de Freitas. Tudo bem, João? Tudo bem, Carol, tudo bem. Caminhando para o fim do verão. Não, ainda falta, né? Falta um tiquinho. Exato. Bate outra vez com esperança o Danças do meu meu coração. coração. Tá vendo? Sei tudo de música. Pô, você saber cartola, você tá bem mesmo. Ah, Não, sabe por que eu falei do verão? Porque eu tô vendo que você tá muito queimada. é o meu Eu, eu, futebolêzinho de eu fim ia de semana. perguntar, ia perguntar se é artificial, mas eu sei que não é. Não, é um pouco também. Mas o do rosto é mais o futevôlei do É final de uma semana. maravilha. Não tem esporte melhor Não hoje, tem. né? É um vício para mim. Na nossa idade é melhor. Verdade. Sem esse negócio de contato, né? Porque Por futebol é favor. muito Não, contato, basquete. a tia não dá mais conta, não. O vô também não dá mais. E aí, João, qual que é a boa de Olha, hoje? hoje eu vou contar uma historinha aqui que, claro, né, é pessoal, mas o que a gente faz? A gente aproveita para passar pela história, né? Aí eu Claro. termino com uma bobagem minha aqui, mas até para a gente dar um pouquinho né, dar um pouco de De risada, essas coisas que risada. é o nosso, por vezes a gente faz isso. Eu vou lá, Carol, lá para 1974, Copa do Mundo, né? Copa do Mundo lá na Alemanha, onde a gente poderia ter tido uma melhor sorte. O ano de 74 ele é emblemático porque ele marca, Carol, ele marca uma novidade no futebol. Era uma novidade, eu acho que foi a grande novidade, né? Pelo menos eu, como acompanho futebol há muito tempo, eu acho que essa foi a grande novidade. E uma novidade que tem muito a ver com o Oswaldo Alvarez, sabia? É mesmo? Você vai entender, você vai entender. Por quê? Porque é o carrossel holandês, Holandês. né? E aqui no Brasil foi o Carrossel caipira. carrossel caipira, né? Você lembra disso? Lembro e me lembro, inclusive, do meu pai estudando as fitas, que na época era fita cassete, estudando as fitas do carrossel holandês para poder Para poder implantar. implantar. Deixa eu sempre frisar, porque tem gente que talvez esteja vendo pela primeira vez. Quando ela fala meu pai é Oswaldo Alvarez, pai da Carol, que era treinador de futebol, e para mim e para tantos, um dos maiores estrategistas, né? Então ele tinha interesse Ele nesse era danadinho nesse danadinho, ponto. né? Mas não tinha uma cabeça para formatar esquema tático. Mas essa foi uma novidade, né? Ela foi implantada pelo Rinus Mitchell, que era o treinador, e diz ele, sabe, Carol, que ele norteou, ele baseou, ele se inspirou para fazer aquele carrossel no basquete, né? Porque ele assistia basquete e tal, então ele começou a ver o basquete, que o basquete é um esporte total, né? Todo mundo participa das respectivas fases, né? Da fase defensiva, da fase de armação e da fase ofensiva. Então diz o Rinos, meio que ele começou a ver aquela coisa lá do basquete, tá falando, pô, vou implantar no futebol. E ali que ele começou, ele implantou no Ajax, que era o time que ele dirigia antes, na Holanda, antes dos anos 70, lá 69 por aí. É quando aparece o Cruyff, né? Que o Cruyff ele é o cara, ele é a referência dessa movimentação e para mim, para tantos, um dos maiores jogadores da história, né? E aquilo facilitou porque a movimentação carrossel é bonito, muitos treinadores conseguem fazer. Ultimamente, quem tem tentado fazer, às vezes consegue um outro resultado é o Fernando Diniz. Mas não é novidade hoje, né? Só que aquela época era novidade. Quem viu do Vadão, como você viu, como eu vi, aqui no Brasil foi o melhor. Isso aí você pode, se alguém perguntar, não, o melhor carrossel brasileiro foi o Caipira. E o pioneiro aqui no Brasil E o também, pioneiro, né? porque fazendo assim com desenvoltura, né? Ele tinha a figura do líbero, né? Que jogava como líbero no Mojimirim, jogou o Fernando, jogou o Capone. Não sei se você conhece essa Capone, turma aí. Você conheço. deve conhecer. Acho que eles iam na sua casa O até. Capone ainda acho que foi jogador do meu pai no Atlético Paranaense em uma É das isso. passagens. Depois ele foi. Ele está lá em Mojimirim ainda, né? Tá muito bem Tá de por lá, vida, tá por lá. jogava bonito, né? Era um jogador assim estiloso e no esquema que seu pai fazia, nossa, ele caía como uma luva, assim. Ele era acho que um dos homens de confiança do seu pai nesse, Com certeza. né?
Então, na Copa de 74, a Alemanha apresentou isso. A Holanda apresentou esse carrossel que começou, mas era, nossa senhora, ele era um rolo compressor, porque pegou a Argentina, meteu 4, pegou o Uruguai foi 4, não, o Uruguai eles ganharam de 6, foi um negócio, né? E acabaram que também passaram por cima da gente. Embora, viu, Carol, o jogo do Brasil contra a Holanda de 74, a gente jogou bem, viu? Não foi. A gente poderia ter tido até uma outra sorte. O Brasil teve uma chance no começo do jogo, né? Com quase que o Brasil faz. Acho que foi o Jairzinho, o Paulo César, uma coisa assim poderia ter feito, né? E aí o jogo seria diferente. Acabamos perdendo, né? O Neskins, né, fez um gol, o Cruyff fez outro, perdemos por 2-0, o Luiz Pereira foi expulso. E ali, então, depois o Zagallo, que era o treinador, em entrevista, falou assim: eu fui surpreendido. Eu fui surpreendido. Não conhecia ele, não conhecia, né, o carrossel, né? O que era o carrossel, rapidamente? O carrossel era um estilo de futebol onde você girava em torno da bola. Onde estava a bola, estavam 5 ou 6 jogadores, né, do mesmo lado da bola. Como faz o Fernando Diniz hoje? Jogar perto da bola. E também uma outra característica do carrossel é, sem a bola, você tem que fazer o famoso perde-pressiona, né? Que isso é muito comum hoje. Os treinadores, eles fazem assim, é um praxe, né? O time perdeu a bola, aqueles que praticam, ele marca no relógio 6 segundos para você retomar, esteja onde estiver. Você perdeu a bola lá no campo de ataque. Perdeu ali, então você tem 6 segundos para pressionar o adversário e retomar, né? Para você recomeçar o lance. Não tomou em 6 segundos, aí você volta aqui atrás, né? Aí você guarnece o seu campo de defesa, que é para esperar, e volta todo mundo correndo para poder defender. E uma outra característica muito marcante do carrossel é que alguns jogadores eles circulam entre posições. Eles ficam trocando de posição. Por isso que, inclusive, chama carrossel. Carrossel, porque ele é uma roda, né? Exatamente. Não obedece muito a posição, né? Geralmente, o zagueiro central é um cara que fica um pouco mais, né? O goleiro também fica. Mas os demais, todos eles circulam, né? É isso aí. Por isso mesmo. Né? Nada como a filha de treinador. Gente. Estrategista, treinador. Será que eu entro para a carreira? Mudo de carreira agora? Alô, clube está aqui. Manda o currículo. Olha, estrategista eu não sei, mas palpiteiro eu sou, viu? Nós somos em 210 milhões de treinadores. De palpiteiros. Tipo, você, filho de treinador, só falta não ser treinadora, né? Só falta essa também. Então foi isso aí, quer dizer, foi um momento especial no futebol, né? Quem gosta de estudar futebol, de pesquisar essas coisas, vão verificar que 1974 é um ano marcante. Agora, em relação a nós, a gente vinha de uma Copa do Mundo, né? Nós fomos campeões em 1970 e nós convivemos com um dilema, porque o Pelé parou, né? Ele em 71 ele deixa a seleção, deixa jovem, gente. O Pelé tinha 31 anos, né? Ele nasceu em 1940, 70, ele tinha 31 anos. Pô, dava para, né? Acho que se o Pelé tivesse na Copa de 74, talvez a gente tivesse uma outra sorte. Mas, enfim, né? O destino é o destino. Coisas do futebol. Essa é a história, né? Ela não volta mais. E a gente seguiu construindo, tentamos fazer uma base do ano anterior que fomos campeões, mas já não deu, porque o Clodoaldo lesionou. Você já não tinha mais o Tostão, você tinha o que sobrou, o Jair e o Rivelino, né? Foram os que sobraram. O Paulo César também, só que o Paulo César, em 1970, ele era uma opção, ele era um reserva. Em 74, não, ele já era titular. Foram assim os jogadores da Copa 70 que, né, o Piazza também começou a Copa, depois ele perdeu a posição, perdeu para o Paulo César Carpegiani, ele foi jogar ali no meio. Conclusão, a gente foi para a Copa sofrido, fomos assim... Uma coisa que não é legal, né? Não é do nosso futebol. Jogamos defensivamente, sabe? Tínhamos uma zaga espetacular, que, curiosamente, era uma zaga formada no São Bento de Sorocaba, os dois, tanto o Marinho Pérez quanto o Luiz Pereira, que o Luiz Pereira foi um dos maiores da história.
Mas a zaga boa, o goleiro era o Leão, forma, né? Estava em forma. Tínhamos o Zé Maria pela direita, o Nelinho, né? que também jogava, e o Marinho, que não, Marinho não defendia, né? Marinho seria um ala hoje. Mas o time era bom, defensivamente era bom. Tanto que a gente estreou contra a Iugoslávia, empatamos em 0-0. Depois empatamos com a Escócia em 0-0. É doído, viu? O segundo, empatar com a Escócia. Foi sempre freguesão, a gente sempre passou por cima. Ai, que dureza aquela. Quase caiu o mundo. Aí, Carol, a gente, para classificar, que são 4 no grupo, né? Nós tínhamos empatado 2. A gente tinha que vencer e rezava o placar lá que tinha que vencer por 3-0. O adversário era o Zaire. O Zaire hoje é chamado a República do Congo, ali na África, né? Era um futebol africano, iniciando. O Zaire foi a primeira seleção africana a disputar uma Copa. Não tinha umas coisas emblemáticas, mas ia mal. Todo mundo ganhava, passava por a Iugoslávia mesmo, que estava no nosso grupo, ela pegou o Zaire e meteu 9. Não tinha... E a gente precisava só de 3. A mesma Escócia, que jogou contra o Zaire, se eu não me engano, foi 5. Né? Então, não tinha dificuldade, né? nessa teoria. E o ditador do Zaire, você deve ter ouvido falar, como tanta gente já ouviu falar, era o Mobutu. Era um carrasco, um ditador, sabe? Um ditador sanguinário, assim, desumano, enfim. E corria lá, né? Ameaça de morte para os jogadores. Que loucura. Caso eles perdessem para o Brasil de 4 ou de 5. Eles podiam perder de 3. De 4 para cima, não. Diziam, nossa, aquilo foi um horror. Que se eles perdessem de 4, eles corriam risco de morte na época, né? Olha só. Não sei se fala de morte ou de vida, enfim, né? Enfim, corriam risco de morrer. Estavam ameaçados. Estavam ameaçados. Foi estressante, né? Muito bem. Fomos para o jogo. Nossa Senhora, que jogo doído, sofrido, sabe? E o time deles fraco, mas eles jogavam, parece que jogavam pela vida mesmo, porque eu acho que o negócio era sério, né? Essa ameaça. Aí, começo do jogo, até que o Brasil foi bem, fez um gol, né? 1-0, legal. Então, terminou o primeiro tempo 1-0, precisava de mais 2. Falei, nossa, e o time não ia, né? O Rivelino travado, marcado. O Jairzinho jogava na frente também. Como diria meu avô, tem dia que é noite, né? O futebol. Nossa, quanta gente não vê isso, né? Um time melhor. Encruado. Né? Enfim. E eu estava assistindo o jogo na casa da minha namorada, que hoje é minha esposa, né? Estava eu, o pai dela e ela também. Só que assim, a minha esposa, ela vinha, quando é que está o jogo? O Brasil já fez gol, né? E eu lá sofrendo. Nossa, porque eu sempre sofri pela seleção. Sofria, sabe? Até hoje. Eu já vi várias Copas, claro. E confesso a você, sabe, Carol, quando a seleção é eliminada, eu choro, eu fico para baixo. Eu também sofro. Você entende? Me dá um mal-estar. Primeiro choro em Copa do Mundo meu foi em 1966, porque eu não estava acostumado, né? Nós ganhamos em 58, em 62, então eu achava que ia ganhar em 66. Perdemos. Mas nossa, isso foi uma tristeza. E chorava. Moleque, eu tinha o quê? Em 66, eu tinha 12 anos, era menino, mas chorava, assim, sentia muito. 82, o que eu sofri, nossa, quando o Brasil é eliminado pela Itália, aquele Sarriá, né? Enfim, né? Todas as vezes. Até agora, viu? O Brasil perdeu aí da Croácia. Nossa, eu fiquei um mês mal, mas mal. Parece que não digere, né? Parece que é melhor. Você quer que o mundo seja um buraco para você enfiar a cabeça dentro. E aí você ouve as pessoas falando assim, não, a seleção brasileira é tudo mercenário, tudo ganha muito dinheiro, vou ficar torcendo. Hoje a gente ouve muito disso, sabe?
E eu ainda sou romântico, né? Eu acho que eu sou bobo mesmo, porque eu fico ainda... Eu ainda vejo pelo lado de quem está lá trabalhando, né? Como eu passei por isso. Você sabe. Ninguém vai lá dar a cara a tapa para perder. Mesmo por dinheiro, né? Não vai. É verdade. Sofre. Sabe por quê? Se a gente pegar pela teoria de que são mercenários, que estão lá pelo dinheiro, são pessoas vaidosas. Aí o vaidoso vai querer perder? Não existe quer perder, isso. né? Mas, assim, eu ainda aposto, tipo, é uma honra você poder representar o teu país. Você acredita, né? Eu acredito Eu também ainda acredito. que existe... Que o jogador vai para fazer o melhor que ele pode. Para fazer o melhor que ele pode. O Neymar está sendo aprovado agora. Ele tem 1 ano e meio para jogar Copa. Essa é a grande verdade. Exatamente. Né? Por isso que eu estou torcendo muito pelo Neymar. Gostei do jogo dele. Aliás, no primeiro lance, coitado, ontem já tomou uma bolada. Eu falei, não, pelo amor de Deus, não machuca de novo. Exatamente. Todo mundo pedindo. Quer dizer, nós que temos esse entendimento de futebol, né, a nossa moda, a gente torce pelo Neymar. Agora eu sei que Neymar já está bilhardário. Tá mesmo. Tá, ele não roubou de ninguém. Ganhou exatamente. dinheiro. Ganhou fora do Brasil, inclusive. Mas, enfim, né? É isso aí que você disse. O futebol é desse jeito. Então, continuando, o Brasil precisando ganhar do Zaire, em todo esse quadro descrito, eu lá assistindo e sofrendo, o segundo gol não saía. Pô, e para fazer o terceiro tinha que fazer o segundo, né? E a bola bate, o jogador tira e pá. Até que um lance lá, Carol, uma bola do meio, acho que foi o Valdomiro, né? Ele dá um toque para o Rivelino limpa assim e aquele pombo que ele dava. Né? Você já chegou a ver o Rivelino assim? Né? Jogava um pouquinho, né? Só um pouco. Judiação. O Maradona Esforçado fala que ele se inspirou no Rivelino. O Rivelino era um gênio também. O Rivelino dá um pombo, aqueles que ele era acostumado a dar, a bola ainda bate na trave, mas entra. Carol, nossa senhora, porque eu pensei assim, se entrar o segundo, o terceiro vem no embalo. Porque aí só vai faltar um gol. Eu acho que estava o jogo, acho que quase 20 minutos por aí. Então fizemos o segundo gol. E eu na sala lá na casa da minha namorada, dona Dalina, hoje, né? Minha esposa, mãe dos meus 2 filhos e um monte de netinhos. Temos 3 netos. E era uma sala pequena e tinha um lustre. E o lustre era espichado, então ele era baixo. Né? E a família deles é baixinha. Para eles estava bom. Minha esposa é baixinha, a família toda. Acho que o mais alto lá deve ter 1,52 m. Nossa Senhora! Então estava bom para eles, né? O lustre. Dava para trocar lâmpada, inclusive. E eu não sou nenhum grandão, mas já vi assim, falou, mas esse lustre está muito perto. E eu assistindo o jogo na poltrona, assim, ali. Aí, quando o Severino, pumba, daquele pão, a bola entra... Nossa, eu dei um pulo naquela sala, e eu era de moleque, eu gostava do soco do Pelé, aquele soco. Famoso soco no ar. Foi a única coisa que eu aprendi do Pelé, que é o soco no ar que ele dava. Já estou até imaginando o que vem depois. Carol, quando eu subo, eu saio, gol, que é gol, e pulo, e pumba, meu Deus. Eu pulei com gosto, sabe? E você sabe o que eu peguei, né? Com certeza o lustre. Mas, menina, eu dei uma... Sabe? E era um lustre assim que ele tinha 5 bocais, se eu me lembro bem. Acho que pegou em um deles, o resto foi... A família deles, da minha esposa, o pai, eles não eram de futebol. Né? Eles não entendiam, sabe? Por que o João fez isso, né? Então, para eles era até uma... Nossa, para eu escapar daquela enroscada, né? Feliz pelo gol. Quase que não casa, hein, João? Faltou pouco. Quase que não casa. Quase que eu fui salvo. Quase que eu fui salvo. Dona Dalina. Brincadeira, hein? É uma brincadeira. Ela sabe que é brincadeira, né? Mas aí, Carol, espatifou. Aí veio a minha sogra e tava... O que aconteceu? Eu falei, não, é só gol do Brasil. Só gol do Brasil. E espatifou. Aí o Rivelino fez o segundo e realmente o terceiro que veio com o Valdomiro, até um frango do goleiro. Mas nós ganhamos só de 3, ninguém morreu, graças a Deus. Os jogadores do Zaire voltaram, nós nos classificamos, caminhamos um pouco mais, jogamos contra a Alemanha, contra a Argentina e pegamos a Holanda, ficamos na Holanda.
Agora, o que fica nessa história é o seguinte, né? Eu quero deixar isso claro, um pouquinho da história de 74, do esquema, e um pouquinho da minha paixão pela seleção brasileira e essa gafe que eu fiz de quebrar o lustre. Mas quer que eu diga? Valeu a pena, viu? Mas deixa eu perguntar uma coisa. Você pagou para consertar? Então aí eu fiquei naquela, né? Falei, quanto é que é? Então, aí vai daqui, vai dali. Acho que meu sogro falou, deixa eu... Não paguei nada. Aí ele foi lá, consertou. Olha, ainda nem saiu no prejuízo, trouxe, hein? ainda não... Entendeu? Tem que beijar a mão desse sogro. Foi o senhor Armando, que Deus tem, né? Senhor Armando, a dona Marina, minha sogra, dona Dalina, minha esposa, e a família, que era grande. A família gostava de futebol, os filhos, né? Os meus cunhados. Só eles é que era assim, meio, né? Não eram de ligar para futebol. Mas um gol do Rivelino que valia um lustre, né? E era caro, né? Era caro o lustre era caro. Isso eu garanto para você, o lustre bonito era caro. Quebrei o lustre. Com gosto. No caso do Rivelino. Vou mandar conta para ele. Depois eu encontrei o Rivelino na bocha, um dia contei para ele esse caso. Assim, ele deu risada, né? Ele falou assim para mim, não, se você mandasse, naquela época eu pagava. Eu dei uma risada. É isso. Tá certo, João. Um lustre por causa de um gol. Muito obrigada por mais um momento de entretenimento aqui. Pois é, isso é entretenimento. História e entretenimento. Bom, se você tem algum amigo que já cometeu uma gafe também, encaminhe esse vídeo para ele e relembre as histórias aí de vocês. Se você gostou dessa história e quiser rever ou conhecer as outras, é só entrar no nosso canal no YouTube ou então no site do jornal diariocampineiro.com.br. Até a próxima!